Queridos, boa noite, a paz de Cristo Jesus. Então, em tempos de coronavírus, nós estamos estreando uma nova modalidade de culto. Nós estamos nos reunindo em nossas casas, a chamada Igreja Doméstica. E nós vamos oferecer a você uma porção da Palavra de Deus, mas antes eu quero sugerir a você um cântico. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. E nessa noite eu quero trazer uma semente de Deus ao seu coração. E peço muito a Deus sabedoria para que possa fazer essa plantação aí. Hoje eu quero contar a história de um homem chamado Pedro. O texto vai dizer que ele estava lavando as suas redes à beira
do lago de Genezaré e de repente Jesus olha para ele, vê que ele está ali com as suas redes vazias e Jesus lhe faz uma proposta. E a proposta é: volte para a parte mais funda do mar e lance a sua rede para pescar. Em cima desse texto, eu quero destacar a resposta de Pedro. Ele vai dizer: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Preste atenção comigo na maneira como Pedro se portou diante da palavra de Jesus. E eu tenho visto que muita gente tem se portado de uma maneira tão diferente, que eu quero aqui nessa noite chamar de gente que vive mastigando chiclete. Ué, pastor, como assim? Em relação à palavra de Deus, elas vivem como se estivessem mastigando chiclete. Elas conseguem sentir o gosto, mas a barriga continua vazia. Elas conseguem sentir o sabor delicioso, mas continuam desnutridos. Essa é uma maneira esquisita de se relacionar com a palavra de Deus. São pessoas que sabem o que Deus diz, mas não fazem o que a palavra de Deus diz. São pessoas que sabem o que Jesus espera dela, mas elas vão numa direção totalmente contrária a ela. O nome disso se chama ateísmo funcional. São pessoas que sabem que Deus existe, acreditam que Deus existe, mas elas vivem como se Deus não existisse. Como é que você tem se relacionado com a palavra de Deus? Como é que você tem se relacionado com a religião? Como é que você tem se relacionado com o evangelho? A advertência daquele tempo, ela continua valendo hoje. Não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Não venha me dizer que você ouviu Deus falar. A pergunta que eu deixo para você é: o que você está fazendo com aquilo que você ouviu Deus falar? Pedro ouviu Jesus dizendo: vai para a parte mais funda do mar e lance a sua rede para pescar. E o texto vai dizer que Pedro respondeu: mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não apanhei nada, mas como é o Senhor quem está mandando, assim eu vou fazer. Sabe qual foi o resultado? Uma rede cheinha de peixinho. Deus tem rede cheia para você. Deus, na verdade, Ele tem um banquete esperando por você. Mas Ele espera que você não seja somente um ouvinte, mas Ele espera que você seja um praticante da palavra de Deus. Os resultados não estão naquilo que a gente ouve. Os resultados estão na nossa maneira de obedecer à palavra de Deus. Que você possa desfrutar dessa delícia que é viver a sabedoria de Deus no seu dia a dia. Que Deus te abençoe, fica na paz, um beijo no seu coração.